Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje eu trouxe para vocês algo que o Senhor Jesus Cristo me dirigiu sobre as fases da videira. Você conhece a árvore videira? Você sabe um pouquinho a respeito do ciclo de vida dela? Para aqueles que ainda não conhecem, a videira anualmente passa por fases, né? Como está na foto aqui do vídeo, à esquerda de vocês, ela tem um período de dormência. E quando você olha para a videira nessa situação, até parece que não tem vida. O tronco se torna seco, os galhos se tornam secos, mas passada aquela fase, ela volta a dar folhas e, inclusive, ela frutifica, né? E nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar, comparou a si mesmo com a videira. E ele comparou cada um dos seus discípulos aos galhos, né? E ele diz, lá em João capítulo 15, assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Muito bem. Então vejam, meus irmãos, que se você pegar a história de Jesus Cristo, você vai ver que houve um momento onde ele parecia não ter vida. Houve um momento em que Jesus foi crucificado e foi até o inferno pregar para as almas em prisão, como a palavra de Deus nos diz, né? E aqueles que estavam aqui na terra, os seus discípulos, né? Enfim, olhando pelos olhos carnais para Cristo, eles enxergavam exatamente a videira na época da dormência, né? Seca, frágil, parecendo não ter vida. Mas Jesus ressuscitou, alcançou muitas pessoas, né, no inferno com a sua pregação, se não todas, não sabemos, e trouxe vida, né? Ele passou ainda 40 dias com os apóstolos, né, com seus discípulos e outros irmãos, e trouxe então vida. Jesus, ele tinha vida nele. Ainda que ele estava morto fisicamente, tinha a vida nele. Ele precisava cumprir aquilo para alcançar todos nós, né? Para nos dar vida e alcançar também aqueles que estavam em condenação eterna já. Eu imagino como foi o sentimento dos discípulos ao ver Jesus na cruz. E depois de ter convivido tanto tempo com alguém tão maravilhoso, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de poder para curar enfermidades, uma pessoa extremamente admirável, uma pessoa que eles amavam entranhavelmente, de repente ver a pessoa sendo crucificada, sendo morta, pelos fariseus, pelos romanos, enfim. Eu imagino a tristeza que eles devem ter passado naquele momento. Mas mesmo naquele momento, Jesus
tinha vida, assim como a videira, mesmo seca, tem vida dentro dela. Sabendo de todas estas coisas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, para avisar aos discípulos do que iria acontecer, disse assim, esse relato está em João capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, olha, vocês não vão me ver por um pouco de tempo, e depois vão me ver novamente. E eu vou para o Pai. Muito bem. Aqui, Jesus disse isso para avisar aos seus discípulos que ele seria como a videira no período de dormência. Mas depois as folhas voltariam a brotar e os frutos viriam. Porque os frutos, meus irmãos, da obra de Jesus Cristo, né? Daquilo que Jesus fez, os frutos são para nós, né? Nós é que temos os benefícios da obra de Jesus Cristo para nós. E aí então lá no versículo 19 ele vai dizer assim: indagais entre vós acerca disto que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. No versículo 20, então, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E por que Jesus disse isso, irmãos? Por causa da dor que invadiu os discípulos ao ver Cristo sendo chicoteado, crucificado, enfim. E ao saber da alegria que eles teriam quando Jesus ressuscitasse, né? Ao ver Jesus ressurreto, então, invadiu o coração deles uma alegria que ninguém poderia tirar, né? Porque eles estavam olhando para o Salvador, eles estavam vendo ali que Jesus teve poder acima da morte, até mesmo da sua própria morte, né? Então, Jesus diz assim no versículo 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Irmãos, como esse texto cabe para nós, né? Porque se trata lá dos últimos dias de Jesus e hoje os últimos dias da igreja, né? E aí, meus irmãos, lá, quando os discípulos olhavam para Jesus e enxergavam a videira em dormência, por que isso, irmãos? Porque eles ainda não criam que Jesus tinha nele a vida eterna. Então, imagine você que quando eles olhavam para Jesus, o que eles enxergavam com seus olhos carnais? Eles enxergavam Jesus morto. Eles não viam a vida eterna que estava dentro de Cristo. Porque os discípulos, naquela época, meus irmãos, apesar de andarem com Jesus por um longo tempo, eles ainda eram incrédulos de certa maneira. Jesus falava e falava e falava para eles muitas vezes, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas os discípulos nem sequer se lembraram disso quando tudo aconteceu. E nós estamos dizendo para as pessoas, olha, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser transformados, vamos ser levados para a glória. E muitos agora vão olhar para nós e enxergar as varas da videira sem vida. Mas, irmãos,
nós já recebemos vida do nosso Salvador. Nós já temos a nossa salvação garantida por aquele que foi primeiro preparar o caminho. E somos nós que vamos receber dessa alegria que ninguém vai poder tirar. Eu estava meditando na noite passada sobre a última experiência que eu tive com o Senhor Jesus Cristo aqui no meu quarto. Já deixei a experiência relatada aqui no canal, mas o que ficou depois da presença de Cristo pertinho de mim foi aquela paz e aquela alegria. E eu fiquei sentindo aquilo por mais ou menos uns 3 dias, sabe? Sentindo o meu coração como um campo intocável. Não entrava problema, não entrava nenhuma dor, nenhuma preocupação, porque aquela paz estava lá, aquela alegria estava lá. Você já parou para pensar que esse vai ser o jeito que nós vamos viver eternamente? Nossos corações vão abrigar uma alegria e uma paz tão grande que nada vai poder tocar no seu coração. Irmãos, é uma coisa que é tão maravilhosa, e pensando ainda mais que vai ser algo eterno. Meu Deus, é algo que não dá nem para a gente definir o que significa isso. Mas Jesus diz aqui, com as palavras dele, essa alegria ninguém poderá tirar. Então, meus irmãos, hoje nós podemos agradecer o Senhor Jesus Cristo, porque nós recebemos vida eterna. A vida que a videira verdadeira nos deu, né? Se ele tem vida como tronco principal da videira, nós, como varas, nós, como galhos, temos a mesma vida. E a vida que o Senhor Jesus Cristo tem e nos deu é a vida eterna. E, portanto, hoje nós temos vida eterna. Eu convido você a estar orando comigo neste momento sobre estas coisas, estar agradecendo a Cristo, né? Mas antes eu gostaria de pedir a você que considera que essa mensagem é importante para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e comentar. Assim outras pessoas vão recebê-lo, tá bem? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Pai, obrigada por falar conosco sobre a eternidade nesta palavra. E obrigada por falar conosco sobre a vida eterna que está em Cristo Jesus e que nós, como varas da videira, recebemos de sua parte. Pai, obrigada por cuidar de nós, como a palavra também nos ensina que o Senhor é o lavrador e que limpa os galhos para que eles continuem frutificando. Senhor, obrigada, meu Pai, por todas estas coisas. Ajuda-nos neste momento, Senhor, a continuarmos levando a Tua palavra como luz no mundo. Se ainda estamos aqui, Senhor, é porque precisamos levar a Tua palavra, mas também sabemos que aquele grandioso momento está chegando. Prepara, Senhor, os nossos corações. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha alcançar os cônjuges, os filhos, os pais, os irmãos, daqueles que têm te buscado, Jesus. Também os familiares de fora de casa. Alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os seus corações. Traga, Senhor, arrependimento de pecados e coloca neles, Jesus, a tua vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, transforma, Senhor, os lares, transforma as famílias, Jesus, transforma, Senhor, as situações, em o nome de Jesus Cristo. Também eu peço, Senhor, por aquele irmão e aquela irmã que está preocupado com o seu pão de cada dia, com as suas contas a pagar. Abençoa, Senhor, e supre, em o nome de Jesus Cristo. Eu peço também pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidades,
que sejam curados em o nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus Cristo que venha a tua paz e a tua alegria em nossos corações neste dia, Senhor. Traz, Senhor, experiências para os nossos irmãozinhos. Traz também experiências para aqueles que não te conhecem. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.